Fala galera, hoje estou aqui para mais um vídeo falando aí sobre a fiação de entrada, que é aquele ramal que sai do poste para o quadro interno ou para dentro da residência. Tá, mas antes, rode a vinheta. Então galera, tá meio chuvoso, tá meio escuro, mas acredito que a imagem tá boa. Então o que se ocorre? A gente pega muito problema nos ramais de entrada, tá? Que é o que sai do poste para dentro da residência ou para dentro do estabelecimento, que no caso comércio e tal. É uma coisa que deve se dar atenção. Hoje, por exigências da norma, exigências do GED 13 no caso da CPFL, para quem está assistindo de outros estados aí tem a sua companhia de energia, que tem suas exigências. E a exigência hoje é que o poste padrão ele vem preparado com cabeamento mínimo de 16 milímetros. Esse cabeamento não é somente no poste padrão quando você compra lá que vem preparado, não. Esse cabeamento ele deve ir até dentro da sua residência, onde deverá existir um quadro de distribuição para que você possa fazer a distribuição correta de cada cabeamento. Então, para cabeamento de iluminação, que é mais fino, um disjuntor mais adequado para que possa desarmar com mais facilidade, onde o circuito também é mais fino. Circuito que a seção do fio, estou falando mais fino para poder ficar fácil, porque não é só pessoas que tenham conhecimento técnico que acompanham nosso canal. Então, se a gente começa a falar muito técnico, a pessoa acaba não entendendo. E para cada distribuição, utiliza-se um tipo de cabeamento. Então, qual que é a grande situação aí que às vezes acontece? A pessoa monta o cabeamento que entra para dentro da residência, igual eu já peguei essa semana, tanto cabeamento de residência quanto cabeamento de comércio nessa situação. Então, a pessoa lançou um poste padrão, tudo certinho, para cabeamento de 16 milímetros, só que entrou para dentro da residência com cabeamento de 6 milímetros. O que acontece? O disjuntor ele vai suportar 63 amperes, que é preparado para cabeamento de 16 milímetros e não para cabeamento de 6 milímetros. Com isso, gera uma sobrecarga e o cabeamento começa a derreter, começa a ocasionar outros problemas. Isso daí pode dar uma sobrecarga e pode gerar até também um princípio de incêndio, tá? Então, para cada tipo de poste existe um tipo de cabeamento e para cada demanda que você tem dentro da sua residência ou do seu estabelecimento, precisa um cabeamento diferente. Ontem mesmo eu fui verificar um cabeamento de um cliente, onde era um estabelecimento. O padrão lá, eles usam bastante carga, tudo certinho. O padrão lá, eles montaram com cabeamento de 35 milímetros, disjuntor de 100 amperes. Então, o cabeamento para entrar até o quadro interno tem que ser o de 35 milímetros, para que ele possa suportar aquela corrente alta ali, adequada de acordo à demanda ali do estabelecimento. Se for um estabelecimento que tem uma demanda maior, ele vai ter que usar um cabeamento maior. Não simplesmente um disjuntor maior, mas sim um cabeamento maior. Para ajudar ainda mais, o cabeamento que foi montado nesse estabelecimento foi cabeamento de alumínio. O cabeamento de alumínio, quando é montado embutido ou subterrâneo, ele acaba tendo menos resistência. E como ele tem menos resistência, automaticamente começa trazendo problemas de derretimento, oxidação, ele rompe, entendeu? E acaba deixando o estabelecimento, a residência, sem energia. Então não se usa cabeamento de alumínio para fiação que é embutida, seja ela de residência. Para fazer a conexão com o cabeamento de cobre, tem que ter conexão específica. Eu vejo muito o pessoal enrolar o fio de cobre misturando com o de alumínio, só dar uma enroladinha ali. Isso daí vai gerar oxidação, vai gerar mau contato, vai gerar folga na emenda e vai gerar problemas, e isso daí pode ocasionar até incêndio. Então, se vocês observar essa imagem aqui que eu estou compartilhando na tela agora, essa imagem aqui foi do estabelecimento que eu fui ontem. Essa imagem está com o cabeamento, a isolação do cabeamento danificada. Por quê? Usou cabo de 16 milímetros, onde a demanda deles são alta, e ainda colocou o cabo de alumínio. E agora eles vão ter que refazer toda a elétrica. Então dá muito mais trabalho refazer do que fazer o serviço correto. Então sempre procura um profissional adequado. Cuidado, o pedreiro fez a instalação em outros cantos e funcionou. Cuidado com isso, pois isso ocasiona esse tipo de situação. O pedreiro ele não tem conhecimento técnico para essas coisas. Às vezes o vendedor também não tem conhecimento técnico. O vendedor acaba falando, não, o poste padrão aqui a gente monta de alumínio, porque o de alumínio, além de sair mais barato, ainda evita transtorno de pessoas roubar o cabeamento e tudo mais. Não vai nessa conversa, tá? Cabeamento de cobre. Exigência da GED 13. Além da exigência, ainda tem a questão da resistência. Então, mas o cabo que vem deles são de alumínio, mas eles vêm aéreo, não tem problema. Agora, no caso, a gente que monta a fiação embutida, no caso do poste padrão, que tem a conexão ali com os disjuntores, sempre dá problema.
e cabeamento começa a derreter. Então, vai montar cabeamento, não vai nessa conversa de cabeamento de cobre vai ser roubado, cabeamento muito grosso, não tem necessidade. Sempre o cabeamento é de acordo ao poste. Se você tem um poste com cabeamento de 25 mm de disjuntor de 80, você vai ter que usar cabeamento de 25 mm até seu quadro de distribuição. Vamos dizer, se usa um cabeamento de 6 mm, por exemplo, teria que usar no máximo estourando um disjuntor de 32 A ou no máximo 40 A, que não seria ideal, mas ainda suportaria. Acima disso dá problema. E se você coloca um disjuntor fraco, pela quantidade de equipamento que você tem, você acaba tendo dor de cabeça, porque vai começar a desarmar o disjuntor. Aí desarmou o disjuntor, o que faz? Vamos lá colocar um disjuntor mais potente. Coloca o disjuntor mais potente, você vai ter dor de cabeça, porque a fiação vai começar a derreter e pode ocasionar até um incêndio. Então muito cuidado na hora de montar a fiação de saída dos quadros. Hoje é no mínimo 16 mm. E isso vai depender da forma que seu poste está preparado. Se ele for preparado para cabeamento de 25 mm, você vai ter que usar cabeamento de 25. Se ele for preparado para cabeamento de 35, vai ser de 35. Você vai ter que usar exatamente na espessura correta do cabo, tá? Não use cabo menor, pois o cabo menor vai te dar transtorno, dor de cabeça, além dos riscos, tá ok? Um abraço aí a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.